Imagina a cena, uma vantagem de 2 gols, a torcida fazendo a maior festa e, de repente, o caos. Hoje a gente vai mergulhar em como uma vitória que parecia garantida se tornou um dos colapsos mais absurdos da história recente do nosso futebol. E o pior, com consequências devastadoras para um clube tão tradicional. Então a grande pergunta é essa, né? Como que um time que estava com o jogo totalmente na mão, com 2 gols de frente, vê tudo desmoronar de uma forma tão rápida, tão espetacular? Para a gente entender essa virada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Para sentir o tamanho do drama que se desenrolou ali em campo, primeiro a gente precisa entender o que estava valendo. Aquilo ali não era só mais um jogo para o Sport Recife. Era literalmente uma batalha pela sobrevivência. Faltando poucas rodadas para o campeonato acabar, o time estava amargando a última posição. Cada ponto era ouro, e uma vitória em casa contra o Atlético Mineiro era vista como algo essencial para manter vivo o sonho quase impossível de ficar na Série A. E o tamanho do desafio era gigante. O Sport estava afundado na lanterna, com só 17 pontos, bem longe dos primeiros times fora da zona de rebaixamento. A pressão em cima dos jogadores era simplesmente brutal. E olha só, mesmo com essa pressão toda, o começo do jogo foi um verdadeiro sonho para a torcida que estava lá na Ilha do Retiro. O atacante Léo Pereira foi o nome do jogo, pelo menos na maior parte dele. Ele marcou aos 17 minutos do primeiro tempo e, de novo, aos 17 do segundo. 2-0. Uma vantagem que parecia, muito sólida. O clima era de euforia total. Depois de uma campanha tão sofrida, finalmente parecia que o time ia conseguir aquela vitória crucial. A esperança de escapar da queda, ela estava mais viva do que nunca. E então, tudo mudou. Num piscar de olhos, num intervalo de tempo que é até difícil de acreditar, a esperança virou um pesadelo. Essa foi a descrição perfeita do momento que começou a destruição toda. Não foi um erro tático, não foi uma jogada de azar. Foi uma falha individual que teve um efeito cascata, um efeito dominó devastador no time inteiro. Aos 22 minutos do segundo tempo, só 5 minutinhos depois do segundo gol do Sport, o Hulk bate uma falta de bem longe. O goleiro Gabriel tenta encaixar a bola e falha feio. Foi um frangaço, daqueles clássicos. Foi o gol que abriu a porteira. E a partir daí, a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Depois daquela falha, o time do Sport desabou emocionalmente. 3 minutos depois, Rony empata. 10 minutos depois, Alexander vira. E só 2 minutinhos depois, Rony marca de novo. Fim de jogo. O ponto crucial é esse. Em míseros 15 minutos, a esperança se transformou em humilhação. Foi um colapso total, técnico e principalmente emocional, que deixou todo mundo, jogadores e torcida, completamente sem reação. Aquela virada não foi só a perda de 3 pontos, não. As consequências foram muito mais profundas e, na prática, selaram o destino do clube naquele campeonato. O apito final confirmou uma das derrotas mais doídas da história recente do esporte. Perder em casa, depois de estar ganhando de 2-0, foi um golpe de misericórdia na torcida e no time, que viu o abismo da Série B cada vez mais perto. A derrota deixou o clube numa situação crítica. O rebaixamento, que antes era uma ameaça, agora parecia uma certeza matemática. O futuro do time na Série A já não dependia mais das próprias forças. Tinha que secar os outros nos jogos do dia seguinte. E esse é o resumo da tragédia, né? Ao perder o controle daquela partida, o Sport também perdeu o controle do próprio destino. A sobrevivência passou a depender de um milagre e de tropeços dos adversários diretos. E como em todo grande drama, essa partida também teve seus protagonistas, com papéis bem definidos de herói e de vilão. De um lado, o Léo Pereira. Fez os 2 gols, cumpriu sua parte com perfeição, foi quem construiu a esperança. Do outro, o goleiro Gabriel. A falha fatal dele foi o gatilho para o desastre, o cara que ajudou a destruir tudo. No fim das contas, essa partida foi um microcosmo, um resumo perfeito da temporada inteira do esporte. O time mostrava que podia jogar bem, que podia criar esperança, mas também tinha uma fragilidade mental que levava a esses apagões nos momentos mais decisivos. Isso deixa uma reflexão final no ar. O futebol é muito mais que tática, que técnica. O que aconteceu com o Sport naquela noite na Ilha do Retiro é uma prova muito forte do poder do psicológico no esporte. E a história daquela noite sugere que sim, 15 minutos são mais do que suficientes para quebrar o espírito de uma equipe inteira.